CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos, aos companheiros aqui presentes, aos que nos acompanham de casa. Vamos dar continuidade ao nosso curso do Evangelho. Nós vamos terminar hoje o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração, que ficou faltando o item 20, que é uma mensagem do Espírito Vianney Cura de Ars. E nós vamos usar como página de abertura justamente esse histórico desse Espírito, que deve estar no Evangelho de vocês, no rodapé. Aí, ao final do item 20, está dizendo quem é o Cura de Ars, não está? Então, vou dar uma lida passageira só para a gente ter uma ideia de quem é. Jean-Marie Baptiste Vianney, santo da Igreja Católica, que foi beatificado e canonizado em 1925. Vigário de pequena aldeia de Ars, ganhou grande popularidade por causa das inúmeras curas que realizou e pela forma fraterna com que atendia indistintamente todos os doentes que o procuravam. Sua paróquia tornou-se famosa em razão dos fenômenos mediúnicos ocorridos por seu intermédio e que o povo considerava como milagres. Esses acontecimentos fizeram com que o cura de Ars, apesar de sua grande humildade, fosse alvo da crítica e perseguição de outros sacerdotes que o consideravam um ignorante, sem nenhum mérito ou qualificações para pertencer a uma ordem eclesiástica, e proibiam seus paroquianos de irem visitá-lo em sua aldeia. Há muitos anos, a revista Manchete, que não é do tempo de nenhum de vocês que estão aqui, ela publicou um artigo sobre o Vianney Cura de Ars e mostrava como ele vivia humildemente. A paróquia dele era paupérrima, ele dormia num quartinho, então, por isso, ele não era destacado entre os outros sacerdotes. Ele era tido como um pobre, coitado, só que ele recebia a todos, como diz aqui, indistintamente, e curava quando as pessoas realmente necessitavam da cura. Então, vamos fazer a nossa prece para nós iniciarmos o nosso estudo. Quer fazer a prece, Sandra? Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, nosso irmão maior, nosso instrutor, que a tudo devemos, todas essas palavras, todo esse conhecimento. Agradecer a Ele por nos dar as bênçãos de poder estarmos aqui hoje, nesse domingo, estudando suas palavras, tentando entender suas mensagens e adaptá-las ao nosso dia e praticá-las, principalmente praticá-las. Agradecer também seu altivo e a todos os espíritos que nos amparam nessa casa, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, e que sempre estão todos prontos para nos ajudar, nos recebendo de braços abertos. Agradecer a Deus por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos lá. O item 20, bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Aí, número 80, tem uma nota de Kardec. Esta comunicação foi dada a respeito de uma pessoa cega pela qual se havia evocado o espírito de Vianney, o cura de Ars. Então, lê para a gente, Sandra. Meus bons amigos, vós me chamaste por quê? Para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e curá-la? E que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a visão e vive entre as trevas, pobre criança, que ore e espere. Isso é importante, essa mensagem, que ore e espere. Que a gente ore sempre com fé, porque a resposta vem na medida do nosso entendimento. A gente vê pessoas que recebem a resposta, mas não entendem. Mas nós que estamos estudando a doutrina, a gente diz que foi a resposta que eu recebi. Daí o conselho dele, que ore e espere.
Eu não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Isso que todos os médiuns também precisam saber. No passe de cura, o médium está trabalhando ali com o seu mentor, por ordem de Deus, nosso Pai. Então, o passe de cura, o médium é o médium, é o que medeia entre o espírito protetor e o paciente que está ali esperando. Né? Aquilo não parte exatamente do médium. Agora, o médium tem que estar preparado. Há todo um cuidado no dia do passe de cura, a gente sabe disso, a gente tem que manter o emocional equilibrado, a alimentação muito leve, para que a gente seja um vaso comunicante limpo, disponível para aquele trabalho. Então ele diz aqui, não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus, tudo por obra de Deus. Todas as curas que pude obter e que vos foram anunciadas só devem ser atribuídas àquele que é o Pai de todos nós. Em nossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei com que minha alma enferma seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Que minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve até vós com a pureza que tinha quando a criastes. Após esta prece, meus amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também essa cura que pedistes, timidamente, como recompensa da vossa abnegação. Então, olha bem o aconselhamento dele. A pessoa que está necessitando de se curar, ela faz essa oração: meu Pai, curai-me, mas fazei com que minha alma enferma seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Porque para as enfermidades do corpo, a gente toma um remedinho, né, o analgésico e tal, e vai resolver. Agora, para as enfermidades da alma, a coisa é muito mais séria. Só Deus para nos ajudar. Então, essa prece deveria ser feita para todo mundo que se encaminha ali quarta-feira para o passe de cura, para entender o que é o trabalho da cura. É a cura da alma, primeiramente. E ele diz: que minha carne seja curada, se necessário, para que a minha alma se eleve até vós com a pureza que tinha quando criaste. Quer dizer, só quando eu tiver puro coração, como tal, é o título do nosso capítulo 8, é que nós vamos nos encaminhar a ele. Não é? E ele diz, olha o que é interessante: após essa prece que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também essa cura que pediste. Talvez, porque se eu tiver que passar pela determinada prova, se eu ainda não tiver em condições de estar aprovada, eu vou com a minha prova até o final. Só Deus sabe até que ponto aquela prova pode me acompanhar, até o ponto de eu me educar, de eu aprender. Então, por isso que ele diz, talvez. Então, às vezes a pessoa toma passe de cura um monte de vezes, aí diz, estou tomando passe de cura há 4 meses, 5 meses, não melhorei? Melhorou aqui? Melhorou aqui? Isso aqui é muito importante, muito importante. A participação de quem toma o passe é importantíssima. Não é só chegar aqui, ir lá, tomar o passe, sair dali, sentar lá, ficar no mundo da lua. Não mesmo. Os espíritos exigem isso de nós, que haja uma grande participação de quem toma o passe de cura. Por isso que a gente sempre fala aqui, toma o passe, senta ali, continua em meditação. Se não estiver ali, estiver aqui fora, porque às vezes tem criança e tudo, não é para ficar se distraindo aqui fora, já que está fora do salão. É para continuar contrito, em prece, para que o efeito do passe de cura continue funcionando. Muitas pessoas não têm ideia disso. Acham que o médium da cura tem que ser aquele médium. Tomei passe com o seu Newton hoje. Falei, beleza. Seu Newton, tanto ele é um vaso comunicante, como qualquer um de nós que der passe de cura. Porque o importante é que eu, que estou tomando passe de cura, eu tenha consciência de que o meu comportamento também é importantíssimo. Nesse dia, eu tenho que estar com a minha consciência tranquila, eu tenho que estar com o meu emocional equilibrado, eu também que estou tomando passe de cura, não posso comer comida pesada, eu tenho que evitar aborrecimentos, para que o fluido benéfico venha, penetre e fique. Porque o fluido vem,
Se eu estiver totalmente negativa, ele bate e volta, vai para quem está precisando e se comportando adequadamente. Isso é muito sério, muito sério. Então, vamos lá. Entretanto, já que estou aqui em uma assembleia em que, antes de tudo, se trata de estudos, eu vos direi que aqueles que são privados da visão deveriam considerar-se como os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que Cristo disse que era preciso arrancar o vosso olho, se ele fosse mau, e que era preferível atirar ao fogo a deixar que ele se torne a causa de vossa perdição. Nós estudamos isso quando nós estudamos lá o item 11, sobre os escândalos, né? Nós deixamos isso, esse estudo ficou bem claro. E ele está mostrando aqui que a cegueira é uma expiação. E quando ele diz, bem-aventurados esses que estão nessa expiação, para nós cai assim doloroso, né? A gente que está enxergando, a gente diz assim, meu Deus, que prova, que expiação difícil é a pessoa que passa pela cegueira. Mas é uma coisa interessante. Nós conhecemos pelo menos 2 pessoas com quem eu tive um contato muito grande, que eram cegas de nascença e eram pessoas muito alegres, muito felizes. Nunca vi aquelas pessoas reclamarem de nada. Sempre muito confiantes na vida, com muito equilíbrio. Então, aquilo ali pode ter sido uma prova que foi pedida para ela saldar um grande número de dívidas, né? E pode ser uma expiação. Nós nunca saberemos. Só ela, quando desencarnar, elas, aliás, são 2 mulheres, quando elas desencarnarem, é que vão saber se aquilo foi uma prova ou foi uma expiação. Aqui ele diz que é uma expiação. E se é uma expiação, tem que ser cumprida para que a pessoa eleve o seu espírito o mais depressa possível. Agora, se ela for cega e for revoltada, está reprovada na prova. Vai ter que passar outra vez pela mesma dor. Então, é muito interessante isso, a questão até da escolha das provas, quando a gente estuda o livro dos Espíritos, que a gente, como encarnado, diz assim, mas eu não acredito que eu tenha pedido essa prova. Ah, pediu. Estava achando que ia tirar de letra. Chegou aqui, muita gente fale, né? Quantos existem na terra que um dia nas trevas amaldiçoarão terem visto a luz? Sim, como são felizes aqueles que por expiação são atingidos na vista. Seus olhos não serão motivo de escândalo, nem de queda. Eles podem viver inteiramente a vida das almas. Eles podem ver melhor do que nós, do que vós, que tendes a visão perfeita. Nós estudamos bem isso lá no item 11, né? Porque quem tem a visão, muitas vezes amaldiçoarão terem visto a luz, porque tem gente que vê e quando vai contar, aumenta, multiplica por 100, por 1000, não é? E quem não tem a visão já não vai cair nesse erro. Quando Deus permite que eu venha abrir a pálpebra de algum desses pobres sofredores e lhes restituir a visão, digo a mim mesmo, querido amigo, por que não conheces todas as delícias do Espírito que vive de contemplação e de amor? Então, não pedirias para ver as imagens menos puras e menos suaves do que aquelas que podes entrever em tua cegueira. Sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mais feliz do que nós que estais aqui. Ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode, com elas, se dirigir às esferas espirituais que os predestinados da vossa terra nem mesmo conseguem ver. Os olhos abertos estão sempre prontos a fazer a alma cometer erros. Fechados, ao contrário, estão sempre prontos a fazê-las subir até Deus. Olha que coisa interessante, né? A gente vê coisas, às vezes, na televisão que deixa a gente chocada, não é isso? Eles não passam por essa situação. Mas eles têm uma visão interessante. Tinha uma moça cega que trabalhava com a gente lá na obra social do Centro Espírita Leon Denis, e nós estávamos tendo aula com um professor que não era nenhum modelo assim de beleza não, sabe? Era mais feio do que eu. E lá pelas tantas, mas era uma pessoa amabilíssima, e ela fala assim, professor, chamava de professor,
o senhor é a pessoa mais bonita que eu conheço. E aí a turma riu, mas só ela estava percebendo a bondade de coração que ele tinha, né? O Jorge sabe disso, né? Que ele era uma pessoa boníssima. Então ela sentia a bondade dele no tom de voz, na maneira como ele passava a aula para a gente. E ela, olha a sensibilidade dela, que quem estava vendo, ninguém disse isso para ele, só ela disse. E quando riram, ela falou assim, eu estou vendo a alma dele. E ela ainda completou assim, eu não estou vendo ele, estou vendo a alma dele. Foi muito bonito, foi um lance que eu nunca mais esqueci. E é isso que ele está dizendo aqui, né? É a verdadeira luz do coração. Acreditai em mim, meus bons e queridos amigos. Muitas vezes a cegueira dos olhos é a verdadeira luz do coração, enquanto que a visão quase sempre é o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora, algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão se abrir, como ficarias feliz? Mas quem sabe se essa alegria não te perderia? Tem confiança no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei tudo o que me for permitido por ti, mas, por tua vez, ora, e principalmente pensa bem em tudo quanto acabei de te dizer. Antes que me afaste, recebei todos vós que estáis aqui a minha bênção. Vianney, cura de arte. Ele é interessante quando ele diz aqui, né? Mas por tua vez, ora. E principalmente pensa bem em tudo quanto acabei de dizer. Pensa bem, porque essa lição aqui é para a gente pensar bem. Que a gente, a primeira vez que lê, diz, pô, mas espera aí, bem-aventurado os cegos, é estranho isso, mas ele está pedindo para a gente pensar bem, ou seja, reler isso para entender, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? O item 21 é uma nota de Kardec, que também tem coisas interessantes, nós vamos dar uma passada aqui, vamos lá. Quando passamos por uma aflição, e ela não é uma consequência de nenhum ato praticado na vida presente, é preciso procurar sua origem em uma existência anterior. Já estudamos lá no capítulo 5, né? As provas anteriores das aflições. Os fatos que habitualmente chamamos de caprichos do destino, nada mais são do que os efeitos da justiça divina. Deus não aplica punições arbitrárias. Ele quer que haja sempre uma correlação entre a falta cometida e a pena aplicada. Se ele, em sua bondade, colocou o véu do esquecimento sobre os nossos atos passados, por outro lado, nos indica o caminho, dizendo: quem matou pela espada, morrerá pela espada. Palavras que podem ser traduzidas assim: sempre se é punido naquilo em que se pecou. Então, como ele falou aqui, né? Os fatos que habitualmente chamamos de capricho do destino, nada mais são do que os efeitos da justiça divina. Sempre se é punido naquilo em que se pecou. Há sempre uma correlação com os nossos sofrimentos com alguma causa, ou já nessa vida ou em vida passada. Que nunca se pode dizer assim, pô, Deus não está vendo o que eu estou passando? Ele está vendo. E se eu estou passando, eu preciso passar para me educar. Portanto, se alguém sofre pela perda da visão, é porque a visão foi para ele um motivo de queda. Talvez também tenha sido a causa da perda da visão de uma outra pessoa. Talvez alguém tenha se tornado cego pelo excesso de trabalho que ele lhe impôs, ou em consequência de maus tratamentos, de falta de cuidados, etc. Olha que interessante que ele fala aqui, olha. Talvez também tenha sido a causa da perda da visão de outra pessoa. Talvez alguém tenha se tornado cego pelo excesso de trabalho. Por isso que nós espíritas não podemos dizer assim, fulano é cego porque na outra encarnação ele viu demais. Fulano é cego porque nós não sabemos o porquê. Kardec coloca talvez, que só Deus sabe o verdadeiro motivo. Então sofre agora a pena de talião. Em seu arrependimento, ele mesmo pode escolher essa expiação, aplicando a si mesmo estas palavras de Jesus:
Se o vosso olho é motivo de escândalo, arrancai-o. Então, ele está mostrando aqui as várias maneiras de se reparar no mal, né? Que nós não sabemos quais são. E a pena de talião, a gente já sabe. Quem tiver o livro dos Espíritos, a questão 764, é aquela coisa de olho por olho, dente por dente. Isso está lá no Velho Testamento. Era pão, pão, queijo, queijo. Agora não. Agora tem o talvez, poderá, os termos que o Kardec usa. Porque ninguém aqui pode dizer exatamente, você está passando por isso, assim, assim. Não. Não se sabe. A gente pode até imaginar. Estou passando por um determinado sofrimento e dizer, eu acho que eu andei aprontando nesse sentido. Então, se eu acho que é isso aí eu não vou repetir mais. Não é isso? Quem está falando? Então, quem quiser ver a pena de talião, vai lá na questão 764 do Livro dos Espíritos, que vai ver. Bom, vamos começar agora o capítulo 9. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Em algumas Bíblias vem a palavra, ao invés de manso, vem brando. Né? A gente gosta mais do termo brando, né? Porque manso nem sempre é muito bem interpretado, uma pessoa mansa. Parece que ela uma hora está mansa, outra hora não está. E brando é brando, né? Mas a gente vai ler como está. Pelo menos no meu evangelho aqui está manso. Manso. O item 1, estamos começando então agora o capítulo 9, né? Então, dê para a gente o item 1, Sandra. Injúrias e violências. Injúrias e violências. Isso. Bem-aventurado os que são mansos, porque possuirão a terra. Mateus, versículo 4. Isso. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, versículo 9. Isso, todos os dois estão em Mateus capítulo 5, né? É. Essa questão dos mansos, do brandos, nós vamos estudar bem quando chegarmos no item 5. Mas vocês observem que coisa interessante nesse capítulo. Olha, ele começa com injúrias e violências, né? Mas ele vai falar de brandura e de mansuetude. Então, quando chegar nas instruções dos espíritos, do item 6 e diante, ele vai estudar a afabilidade e a doçura. São qualidades de quem é brando e pacífico, não é isso? No item 7, ele vai estudar a paciência, que é outro hábito de quem outra qualidade de quem é brando e pacífico. Quando, no item 8, ele vai falar de obediência e resignação. Até agora só está falando para os brandos. Quando chegar no 9, ele vai falar da cólera. No 9, o 10, ele tem coisa dessa para falar de cólera. Que a gente não usa tanto mais hoje em dia esse termo, mas pessoas assim, fulano teve um ataque ali, né, deu um piti, avançou, fez, aconteceu. Então, mas o termo na época era cólera e nós vamos entender depois por quê, né? 3. Então, vamos ao 3. Aprendeste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Por que ele diz que aprendeste que foi dito aos antigos? Isso foi dito lá nos 10 mandamentos. Moisés dizia isso, não matarás, né? E se matar vai ser condenado pelo julgamento. Aprendeste que foi dito pelos antigos. Agora, Mas eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Jesus nem pensa em chegar e matar, é se encolerizar, é ter raiva do irmão, é querer cometer uma maldade qualquer para prejudicar aquela pessoa. Não precisa nem chegar a ponto de matar, mas Jesus já condenava o se encolerizar. Que aquele que disser raca a seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho. Aí vocês têm aí embaixo no rodapé, não tem? O que quer dizer raca? É o vazio, é o xoxo, é o tolo, é a pessoa sem juízo, né? Essa palavra era usada na época. Então, aquele que disser raca a seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho. Havia, na Bíblia vem assim, uma Bíblia que tem comentário, ela vem dizendo, né? Quando ele fala de se encolerizar e vai passar pelo julgamento, é como se fosse como aqui tinha, que agora não tem mais, aqueles problemas de pequenas causas. Não era isso? Que a gente... Uma briga entre vizinhos, ia para conselho de pequenas causas, juizado de pequenas causas. É, isso aí, né? Quando ele diz, e aquele que chamar o seu irmão de raca será condenado pelo conselho, aí já era uma coisa, para ele já era uma coisa mais forte.
Era o conselho do Sinédrio, né? Que era de causas maiores. Isso tudo naquela época. Jesus veio mostrando a graduação do problema. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus, versículo 21 e 22. Isso. Então, olha só. O que chamar o irmão de louco era a pior coisa, antes do matar. Né? Jesus nem chegou a esse ponto. Vai ser condenado ao fogo do inferno. Aqui são palavras da Bíblia, que Kardec copia integralmente, sem mudar nada. O que é o fogo do inferno? É o sofrimento, é a dor, né? É ficar num ambiente trevoso, porque ele maltratou o seu irmão. Somos todos irmãos. É nesse sentido. Então, Jesus vem dizendo, mas eu vos digo que aquele que se encolerizar, aquele que chamar o irmão de raca, aquele que chamar o irmão de louco, agora nós vamos entender por que ele botou o sofrimento nessa parte. Vamos lá, item 4. Por essas máximas, Jesus faz uma lei da doçura, da moderação, da mansuetude e da afabilidade e da paciência. Ele faz uma lei. Por essas máximas, ele faz uma lei. A lei da doçura, que ele está recomendando aqui, no item 6, nós vamos estudar a afabilidade e a doçura. A moderação, que eu vou falar daqui a pouquinho. A mansuetude, a afabilidade, que ele também vai estudar no item 6, e da paciência, que ele vai estudar no item 7. A moderação é uma palavra muito interessante, né? Nós temos que ser moderados em tudo que a gente faz. Eu tenho que ser moderada para comer, senão eu vou engordar muito. Eu tenho que ser moderada para dormir, porque senão eu vou dormir demais, vou trabalhar de menos. Eu tenho que ser moderada no trabalho, porque senão eu não vou dar assistência aos meus familiares. Tem gente que é assim, né? Só trabalha, né? Para ele, o principal é aquilo, porque ele quer, né? Cada vez ter mais. Então, a moderação, eu tenho que ter moderação para falar. Né? Tem gente que fala muito, e aí você não tem vez, você só pode escutar, porque ela não deixa você falar, né? Para falar. O moderar no rir. Né? Tem gente que dá uma gargalhada tão alta que se você estiver numa praça de alimentação, todo mundo olha. Você está num restaurante, todo mundo olha. Porque dá uma risada. Por que não moderar? Né? Por que não rir com brandura? Não preciso fazer barulho para mostrar minha alegria, minha satisfação. Tem gente que anda pisando, fazendo muito barulho com o pé. Tem gente que, quando levanta, sai, arrasta a cadeira, faz barulho. Não bate porta. Vocês já viram isso? Nós temos vizinhos lá que, quando sai de casa, pá, bate a porta. Mas por que bate a porta se tem uma maçaneta? A maçaneta é para você não bater. Mas não avisaram essa pessoa, né? Então, ela vem com a porta assim e bate. Tudo isso é falta de moderação. Então, essa palavra é importantíssima na nossa educação, é a moderação. Consequentemente, condena a violência, a cólera e mesmo qualquer expressão descortês que alguém possa usar com respeito a seus semelhantes. Ele condena qualquer expressão descortês. Então, se chamar uma pessoa de tolo, de louco, de idiota, do que você chamar? Do que você chamar? É uma expressão descortês. Então, Jesus condena qualquer expressão descortês. Que alguém possa usar com respeito a seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo de desprezos, que significava homem sem nenhum valor, e se pronunciava cuspindo e virando a cabeça para o lado. Jesus ainda vai mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão, és louco. É evidente que aqui, como em qualquer circunstância, a falta é agravada ou atenuada pela intenção. Pela intenção. A gente vê muito entre os jovens. Um chama, tá maluco, cara? Não é isso? Ele não está xingando o outro de louco nem de maluco. É uma brincadeira. Então, a intenção é importante. É o que está chamando a atenção aqui. Mas em que uma simples palavra pode ter tanta gravidade para merecer uma reprovação tão severa. É que toda palavra ofensiva é expressão
de um sentimento contrário à lei de amor e de caridade. Isso é para a gente, quem tiver aí com o lapisinho, sublinhar. Toda palavra ofensiva é a expressão de um sentimento contrário à lei de amor e caridade. Lei esta que deve reger as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que ela é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, alimentando o ódio e o rancor. Enfim, porque depois da humanidade perante humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Primeiro, eu tenho que ser humilde perante Deus. O que é ser humilde perante Deus? É obedecer às leis. Me submeter às leis divinas. Essa é a minha humildade perante Deus. Ele é perfeito, Ele é Pai, Ele é bom. Eu tenho que seguir as leis dele, né? A caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Obedeço a Deus e fazer a caridade. Vamos para o item 5? Vamos. Mas o que Jesus quis dizer com as palavras: bem-aventurados que são mansos, porque possuirão a terra? Se ele havia recomendado a renúncia aos bens deste mundo e prometidos do céu. O homem, enquanto aguarda os bens do céu, tem necessidade dos da terra para viver. Jesus apenas recomenda que não se dê mais importância aos bens terrenos do que aos do céu. A gente já entende bem isso, né? A gente não pode dar mais importância aos bens terrenos, aos bens materiais, do que aos bens do céu. O que são os bens do céu? É justamente isso, a gente seguir as leis de Deus, a gente ter as nossas conquistas morais, a gente se preocupar em tratar o próximo com benevolência, com compreensão. Isso é muito importante, né? E o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Chovendo, frio, e nós estamos aqui aproveitando as lições do Evangelho. Estamos dando mais valor aos bens do céu do que aos bens da terra nesse momento, não é? Por essas palavras, eles quis dizer, até agora, aos bens da terra são monopolizados pelos violentos, em prejuízo dos que são mansos e pacíficos, aos quais muitas vezes falta o que lhes é necessário para viver, enquanto que os outros possuem até o supérfluo. A gente percebe isso, né? Quando a gente vê uma situação difícil que nós estamos passando. Ontem a televisão mostrou vários lugares, principalmente no centro da cidade, em que pessoas estavam levando quentinhas, levando café com leite quente, né? Aí você fica sabendo que uma determinada pessoa está ganhando 90 mil reais por mês, o outro ganha 120 mil reais por mês. Aí a gente fica assim, mas por que esse exagero com tanta gente desempregada e passando fome? Não é? Não se podia dar uma diminuída nisso aí? Mas isso é um trabalho que teria que ser feito por pessoas muito honestas, muito corretas. E é o que o Evangelho também diz para nós. Os bons, eles são brandos demais e muitas vezes não têm coragem de apontar o dedo e apontar o erro. Então, o que acontece? Os grandes, os que são, que a gente fala aqui, ó, os bens da terra são monopolizados pelos violentos. Isso foi dito no tempo de Moisés e até hoje a gente ainda está vendo esse monopólio que é feito violentamente, porque uns têm demais e os outros não têm nada. É isso que ainda está atrasando a evolução do nosso planeta. Promete Jesus que a justiça será feita para eles, assim na terra como no céu, porque eles serão chamados os filhos de Deus. Esses que dão mais importância aos bens do céu do que aos bens da terra. Quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem humilhados pelo forte e pelo violento. Quando a lei do amor e a lei da caridade superar tudo isso. Esse será o estado da terra quando, segundo a lei
do progresso e a promessa de Jesus, ela houver se transformado em um mundo feliz pela expulsão dos maus. Então, isso aqui é para a gente não falar sobre essas coisas com raiva. Porque a gente fica pensando, esses que não estão se debruçando sobre a necessidade do povo mais pobre, esses que não estão nem aí, continuam gastando, ganhando, gastando, serão expulsos do planeta Terra. Então, quando eles forem expulsos do planeta Terra, eles não vão para um lugar melhor, não. Vão para um lugar pior do que a Terra. Certo? Vão levar toda a bagagem de cultura intelectual que receberam, alguma ponta de bondade que ainda tiver dentro deles, essa bagagem eles levam, mas vão para um lugar mais sofrido, para eles aprenderem a conviver com a dor e o sofrimento. E aí, de acordo com a sua inteligência, até trazer uma nova luz para aqueles lugares. Mas isso é um estudo do Livro dos Espíritos, não é nosso aqui. Mas é só para a gente entender que a gente não pode ficar encolerizado com esses que estão ganhando mais de 100 mil reais por mês. Que a gente pensa assim, olha só, hoje ele está no apogeu, amanhã não sei. Fica por conta de Deus resolver e por conta da consciência de cada um. Né? Porque às vezes a pessoa ganha bem, mas ajuda. Nós vimos aí o Ayrton Senna, que eu só vim saber depois que ele desencarnou. Né? Que ele tinha uma instituição que ele ajudava muito. Aquele jogador português, qual é o nome dele? Aquele Cristiano Ronaldo, tem uma instituição, trabalha com crianças com câncer. Então, são pessoas que ganham dinheiro, mas pegam uma parte e empregam. Esses são maravilhosos. É pela profissão deles que eles têm um salário muito bom, mas não esquece de quem precisa. E muitas outras instituições que a gente sabe por aí. Né? Agora, aquele que só ganha, não olha para quem está um pouco mais abaixo, esses serão expulsos. Que eles entendam. Então, vamos agora para as instruções dos Espíritos. Nós vamos estudar a afabilidade e a doçura, que é uma mensagem assinada por quem? Lázaro. Muito bem, é sempre bom a gente saber quem foi que assinou a mensagem, né? Então, vamos para a afabilidade e a doçura. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas de sua manifestação. Olha que coisa interessante, né? A forma de manifestar a afabilidade e a doçura é sendo benevolente. A pessoa que é benevolente, ela é afável, ela é dócil, ela não trata o outro com rispidez. Interessante, né? Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências, pois a educação e a vivência no mundo podem proporcionar o verniz dessas qualidades ao homem. Olha só, ele usou a palavra verniz. Verniz é o que está por fora, né? O verniz é para mascarar a irregularidade do material, né? Então ele diz aqui, ó, pois a educação e a vivência no mundo podem proporcionar o verniz dessas qualidades. A pessoa que é muito educada, ela fala educadamente, mas educadamente ela magoa. Ela baixinho, ela diz uma coisa que maltrata o outro, que ofende, né? E a vivência do mundo, por quê? Tem gente que tem um comportamento no ambiente de trabalho, diante do chefe, saiu dali com os colegas, ela é outra coisa. Chegando em casa é coisa muito pior, não é? Então, é a vivência do mundo que faz a pessoa ter um comportamento. O que é isso? Isso aí é o verniz da afabilidade e a doçura. Ela não é afável e doce. Porque se ela fosse afável e doce, ela seria todo o tempo, independente de onde ela estivesse, né? Quantos há cuja fingida bondade e simplicidade é apenas uma máscara para o exterior, uma roupa cujo corte planejado dissimula as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm um sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandos desde que nada as incomode, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam diante das pessoas, transformam-se em dardos envenenados quando falam por trás. A gente nem vai analisar, porque a gente conhece um monte, né?
Coisa ruim assim, a gente conhece um monte. E não vamos nem comentar, que a gente sabe que existe, infelizmente. A essa classe pertence ainda esses homens, benignos fora de casa, mas tiranos domésticos, que fazem sua família e seus subordinados sofrerem o peso do seu orgulho e do seu despotismo. Essas pessoas parecem querer se desforrar do constrangimento a que se submetem fora de casa. Olha só, aqui ele começou falando em homens, mas depois ele passou para pessoas, porque isso pode atacar qualquer um, homens e mulheres, né? São chamados de tiranos domésticos, que fazem a sua família e seus subordinados sofrerem o peso do seu orgulho e do seu despotismo. Elas parecem querer se desforrar do constrangimento a que se submetem fora de casa. Quer dizer, fora de casa, diante do chefe, ela tem uma conduta, porque senão ela vai perder o emprego. Aí, eu conheci uma pessoa que era assim, chegava em casa e jogava os sapatos para cima. Quando entrava pela porta dos fundos, jogava os sapatos. A gente fica assim, mas o que é isso? Porque não podia jogar o sapato do chefe, jogou no primeiro que achasse dentro de casa, né? São os tiranos domésticos. E tem o caso contrário. Tem aquela pessoa que chega no trabalho já mal-humorada, destratando todo mundo, porque em casa não podia fazer aquilo. Então chegava no trabalho e dos colegas diziam, chegou fulano, tomara que venha em paz hoje, porque ontem, quer dizer, aquela pessoa desagradável, tem uma vida particular cheia de problema e descarta no trabalho. Então são os dois lados da moeda, né? Não se atrevendo a usar de autoridade com os estranhos, que os colocariam em seu verdadeiro lugar, querem pelo menos se fazer temidos por aqueles que não podem resistir a eles. Sua vaidade aumenta ao poder dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com muito mais razão: eu sou detestado. É bem interessante isso, né? A pessoa que diz, mas aqui quem manda sou eu, e todos têm que me obedecer. Mas no fundo da consciência está lá, ó, mas sei que sou detestado. Né? Porque ninguém gosta de lidar com uma pessoa autoritária. Muitas vezes ela é autoritária, exigente, e ela não faz a parte dela. Já pensou um chefe que exige, mas ele não cumpre o horário dele? Ele não cumpre o horário dele. Quer dizer, ele não tem autoridade nenhuma, autoridade moral, para exigir aquilo dos seus comandados. Mas como é ele que determina quem fica ou quem sai, as pessoas abaixam a cabeça, né? Não basta que os lábios digam palavras doces. Seu coração nada tem a ver com elas. Isso é hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e a doçura não são fingidos, não se desmente jamais. Ele é o mesmo, tanto diante do mundo como na intimidade. Aliás, ele sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, mas não se pode enganar a Deus. Lázaro. E aí a gente vê uma criatura como Chico Xavier, aquela brandura sempre, né? Eu que lidei muitos anos com o nosso querido altivo, era uma pessoa que passava por dificuldades, porque todo dirigente de casa espírita vai passar, porque a gente vive de doações, né? Então há momentos em que a gente precisa doar alguma coisa e não tem, é difícil, além da... Sempre tem confusãozinha, porque é ser humano, né? Eles estão dirigindo seres humanos. Mas era uma pessoa sempre muito meiga, muito dócil, mesmo quando falava sério. Mesmo quando a situação era uma situação errada. Ele tinha uma maneira branda de falar com a pessoa. Mas tinha uma autoridade moral tão grande que muitas vezes a pessoa chorava. Eu assisti isso. E eu dizia assim, não falou nada demais, mas olha só, ela saiu em pranto, saiu chorando, porque ela ficou envergonhada de ter feito uma coisa errada diante de uma pessoa branda, pacífica, benevolente. Né? Então é isso que ele está dizendo aqui, né? É bem interessante isso, a gente observar a dificuldade que a gente tem, né, de manter a nossa calma. Nem estou falando em brandura e benevolência. A nossa calma diante de todas as situações, né? Nós ainda temos dificuldade. Por isso que nós temos que ler Evangelho muitas e muitas vezes. Olha, gente, eu já estou usando na aula de terça-feira o Evangelho mais novo, porque esse aqui já não está aguentando mais. Ontem eu fui esbarrar nele e saiu um pedaço aqui
Porque tem que ser muito usado, porque a gente precisa aprender. Eu, com essa idade toda, ainda tenho muito que aprender. Então, não podemos perder tempo. É isso aí. Vamos para o 37? A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Portanto, não vos aflijais quando sofrerdes. Ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor aqui neste mundo para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado por Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Existe, porém, uma muito mais penosa e bem mais meritória. É a de perdoar aquele que Deus colocou no nosso caminho para serem os instrumentos de nosso sofrimento e submeterem à prova da nossa paciência. Isso mesmo, olha só. Sede paciente. A paciência também é uma caridade. Primeiro ele diz aqui, olha, não vos aflijais quando sofrerdes, ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso. Aí a gente fica assim, eu estou passando por uma determinada situação, eu vou bendizer a Deus por eu estar passando. É difícil, no patamar moral que a gente ocupa, a gente entender isso, mas que a gente aprende que aquilo ali é uma lição, aprende. Eu fiz uma cirurgia há uns 15 anos atrás e que me deixou 90 dias em cima de uma cama. Então eu fiquei dependendo muito do meu marido e dependendo muito de uma irmã que me ajudava. Então, você passa por situações, às vezes eu chamava, nenhum dos dois escutava. Aí você chama uma vez, duas, então eu tinha que esperar alguém passar pela porta do quarto e dizer, quer alguma coisa? Eu tenho que ter paciência. Aí eles ligavam um radinho de cabeceira para eu escutar uma musiquinha. Aí naquela época tinha uma música que era repetida assim umas 20 vezes durante o dia. E eu dizia assim, eu não aguento mais essa música. Mas eu não podia pedir para eles ficarem toda hora mudando de estação. E já era demais, já estavam me dando quase que comida na boca. Eu ainda vou pedir, olha, dá para trocar de estação aqui? Não é possível. Então, olha como a dor, o sofrimento, faz a gente parar para pensar. Faz a gente aprender a ter um pouco mais de paciência para suportar com dignidade aquele momento. Que a pior coisa que tem é você estar tratando de uma pessoa doente e ela rebelde. E ela rebelde, sai daqui, não quero você, não sei o que. Você diz assim, poxa, eu estou fazendo o que eu posso, a pessoa está me distratando. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Quando ele diz aqui, ó, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou nesse mundo para a glória no céu. Não é que eu consegui glória no céu, nem estou longe disso, mas que me serviu de lição, me serviu. Aqueles 90 dias completamente dependente me serviram de lição, porque eu pensava assim, eu não tenho o direito de angustiar quem está cuidando de mim. Por outro lado, eu pensava assim, eu tenho quem cuide de mim e quem não tem. E se eu não tivesse uma irmã caridosa, bondosa, que estivesse cuidando de mim? E se eu não tivesse um marido, companheiro, pronto a me servir ali 24 horas? Essa irmã bondosa hoje faz 92 anos. E eu lamento muito que eu não vou poder estar com ela, porque eu estou muito resfriado. Não posso passar uma gripe para ela, né? Ela tá muito sensível. Embora ela esteja muito bem, né, Jorge? Andando, falando, ela está muito bem de cabeça, mas faz 92 anos. E sempre foi uma companheira minha maravilhosa. E foi nessa época que ela ia lá para casa, para cozinhar, para orientar, para fazer tudo que tinha que ser feito, que o marido não pudesse fazer. Então, eu não tinha que ter paciência para quando eles não me escutam, porque os dois conversavam o tempo todo, era um papo maravilhoso. Aí eles, de vez em quando, eu chamava, ninguém escutava. Mas eu não tinha que ter paciência para isso, porque eu estava completamente inerte ali. Então é isso que, nessa hora, eu tenho que bendizer ao Deus Todo-Poderoso, porque foi nessa hora que Ele me ensinou a ter paciência. Que eu acho que antes disso eu não era muito paciente. Eu dizia que eu não era tolerante. Eu dizia isso para mim mesma. Eu não sou uma pessoa tolerante. A paciência é você ser tolerante com as coisas que estão acontecendo, né? É você implantar a paz naquele ambiente. E é isso aí, foi uma coisa que foi não sei se aprendi, mas acho que foi um grande treinamento.
E a gente, na hora do treinamento, tem que bem dizer a Deus por nos proporcionar isso, né? Vamos lá. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 insignificâncias que são como picadas de alfinete que acabam nos ferindo. É preciso, no entanto, olhar os deveres que nos são impostos e, por outro lado, as compensações de consolações que recebemos. Então, constataremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. É a questão que nós já falamos aqui, da gente valorizar as coisas, né? A pessoa que tem uma dor de cabeça, ela valoriza aquilo. Ela chora, ela se diz, em vez de ela procurar logo um analgésico, mas ela reclama, eu não sei porque que eu amanheci assim, não comi nada de errado, eu não dormi bem. Ao invés de fazer isso, procura um remedinho, vai tomar um remédio. Então você valoriza uma dor de cabeça, não é isso? E quando acontece um momento bom de alegria, de felicidade, pode ser até pequenos, mas nós temos, né? Por exemplo, ontem estávamos em casa, os dois, tossindo. Aí o filho diz, amanhã vou pegar vocês aí para tomar um café aqui com a gente conversar um pouquinho. Não é um momento de felicidade? Não é? Poderiam passear os dois, ele, a mulher dele, passear, mas pensaram na gente, né? Então, a gente tem que valorizar isso. É o neto que no aniversário foi passar uma tarde com a gente. São momentos em que a gente tem que valorizar. Ele poderia ir passar a tarde com os amigos dele, mas ele vendo nós dois idosos, eu vou para aí, vou passar umas horas com vocês. E chegou lá às 2, saiu às 6 da noite, porque ligaram para ele, mandando ele sair, que ele tinha que ir não sei para onde. Então, valorizar os bons momentos, mesmo que sejam pequenos, de poucos minutos, de poucas horas. E não valorizar tanto o ruim, porque nós temos que passar pelos nossos sofrimentos, até pela nossa condição moral, que ainda exige isso, para que a gente possa aprender. Vamos lá. O fardo que carregamos parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a cabeça para a terra. Então, Jesus não falou que o fardo com ele é leve? Estou carregando um fardo pesado, mas me dirijo a Deus, me dirijo a Jesus, me dirijo aos bons espíritos, peço que me ajudem, que me acalmem. Só de você fazer essa ponte de ligação, você já está se desvinculando um pouco da dor e do sofrimento. Você está pedindo ajuda e a ajuda vem. E ele diz aqui, que a gente olhe mais para o céu do que para as coisas da terra. Que a gente aprenda a fazer essa comparação. Eu estou sofrendo, eu estou com uma dor aqui, eu estou sentindo isso, sentindo aquilo, mas tem sempre gente em situação pior do que a minha. Eu tenho que enxergar isso, né? Coragem, amigos. O Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós, e nada fez que pudesse ser reprovado. Enquanto que tendes a expiar o vosso passado e vos fortificar para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo, um espírito amigo. Por que ser cristão resume tudo? Quem é cristão acredita em Jesus e segue a Jesus e aprende com Jesus. Então, se eu digo, eu sou cristão e nós espíritas somos cristãos, essa palavra não pertence a uma doutrina em si, ela pertence a todos que acreditam no Cristo e estudam os ensinamentos dele. Desde que nós sejamos cristãos, ele diz aqui, essa palavra resume tudo, porque estamos aprendendo a ser pacientes. Temos que ter paciência, temos que ter entendimento, muito especialmente com aquele que não sabe ainda aquilo que nós estamos estudando. E quantos, né? Com quem mais nós nos deparamos no dia a dia, com quem não está aproveitando essa oportunidade que nós estamos aproveitando. Nós temos ainda 7 minutinhos. Vamos ver o item 8. Quem assina o item 8 também? Lázaro de novo. Lázaro. Essa mensagem do item 7 disse que ela é de Joana de Ângeles, mas ela colocou um espírito amigo. Ela não colocou o nome, mas foi dito que era de Joana de Ângeles, pode ser. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina por toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes que acompanham a doçura e que são muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade.
Porque diz, pô, fulano é fraco, né? Até, desculpe o termo, é frouxo, né? Porque obedece muito, né? É muito resignado com tudo. A pessoa não entende que a pessoa já conquistou isso, já conquistou a obediência e a resignação. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Isso é interessante, né? A obediência é o consentimento da razão. O que é a razão? É o raciocínio. É muito melhor eu seguir a Jesus do que eu seguir a qualquer outra pessoa que se coloque do meu lado dizendo, vai por mim que quando eu falo a coisa é séria. E aí a gente vai seguir. Então, é o consentimento da razão, do raciocínio, né? Agora, a resignação é uma coisa diferente, ela é do coração. Eu tenho o sentimento de resignação, não é isso? Eu estou passando por essa dificuldade, não estou reclamando, não estou maltratando ninguém, não estou culpando ninguém, porque eu tenho resignação. A resignação é o contrário da revolta. Há pessoas que quando passam por um problema, elas se revoltam. Aí como é? O culpado disso é fulano, o culpado disso é o partido tal, o culpado disso é não sei quem. Fica arranjando culpados. A pessoa revoltada, e é horrível, né? A gente lidar com pessoa revoltada, dá uma canseira na gente, não dá? Agora, a pessoa resignada, ela está colocando aquela dificuldade no coração dela, está passando pelo sentimento dela. Vale a pena me revoltar? Né? Você não vai vencer coisa nenhuma com a revolta. E com a resignação, você cria forças para enfrentar aquela dificuldade. Então, a resignação é o consentimento do coração, porque passa pelo sentimento. As duas são forças ativas, pois levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O covarde não pode ser um resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser criaturas obedientes. Porque o orgulhoso e o egoísta, ele é o dono da verdade, sabe tudo, né? Vai por mim que eu estou certo, não é isso que a pessoa fala? É o orgulhoso, né? O orgulhoso e o egoísta, ele é o dono da verdade, não é isso? O covarde não pode ser resignado, porque o covarde sempre se coloca no lugar de vítima. Vocês estão vendo o que Deus está fazendo comigo? Se Deus existisse, não fazia isso comigo, quer dizer, ele não coloca o sentimento dele, ele não aprendeu, né? Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade materialista desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana naufragava nos desmandos da corrupção. Ele veio fazer brilhar no meio da humanidade oprimida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Ele veio fazer brilhar no meio da humanidade oprimida, porque quando gera uma corrupção geral entre os que mandam, os que estão abaixo ficam oprimidos, ficam em sofrimento, ficam com fome, né? Ele veio brilhar os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Porque onde há corrupção, há sensualidade, inclusive. É um dos maus sentimentos, né? Então, ele veio sacrificar essas paixões, ele veio sacrificar o que era supérfluo, ele veio mostrar o que era melhor para a gente viver, que era o amar uns aos outros como ele nos amava. É isso que ele veio fazer, né? Cada época é marcada pela virtude ou pelo vício que deverão salvá-la ou perdê-la. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Não temos dúvida disso, né? A virtude da nossa geração é a atividade intelectual. A gente não tem dúvida disso. Como é que está... As coisas estão progredindo, né? De uma maneira... Você tem um telefone fininho, magrinho, você fala com um sobrinho que está lá nos Estados Unidos, você fala com uma pessoa que está na Alemanha, né? Coisa que antigamente, aqui no meu tempo de garota, tinha que rodar uma manivela para falar com uma pessoa que está lá na esquina. Então, como é que as coisas foram progredindo? É a atividade intelectual. Em compensação, o vício é a indiferença moral. Então, quanto mais eu tenho, mais eu quero ter, e cada um que se esforce para chegar onde eu cheguei. Isso é um vício moral, né?
Digo somente atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre, sozinho, os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um objetivo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. A pessoa, o gênio, né, aquele que prevê, que vislumbra aquilo que poderá acontecer. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Olha o que o Espírito Lázaro está pedindo. Submetei-vos ao impulso que nós, eles, os espíritos, como Lázaro, viemos dar aos vossos espíritos. É uma bondade deles para nós estar nos alertando, nos chamando a atenção. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Nós não falamos do progresso intelectual, né? Do progresso material, intelectual, é a palavra da vossa geração. Agora. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz dele, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora. Mais cedo ou mais tarde, toda resistência orgulhosa deverá ceder, mas bem-aventurados os que são mansos, porquanto ouvirão docilmente os ensinamentos. Muito bem. Então, quando ele fala aqui, olha, infeliz do espírito preguiçoso, né, que fecha o seu entendimento, porque nós, eles, os espíritos, Lázaro e tantos outros, que somos os guias da humanidade em marcha, estão sempre nos ajudando, nos intuindo, desde que a gente peça. Nós temos que ter a humildade de pedir, e eles nos assistem. Nós os chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora. É no sentido da dor. Eles falam isso para que a gente entenda que a gente passa pela dor, pelo sofrimento, porque somos rebeldes. Não somos. De vez em quando a gente não tem um ato de rebeldia. A gente tem que sentir que é verdade. Aí diz, mais cedo ou mais tarde, toda resistência orgulhosa deverá ceder. E aí entra a questão 1006 do Livro dos Espíritos, que eu gosto muito. Né? Mais cedo ou mais tarde, o espírito sente a irresistível necessidade de ser feliz. Questão 1006 do Livro dos Espíritos. Aí ele diz que orgulhoso deverá ceder, mas bem-aventurados os que são mansos, porquanto ouvirão docilmente os ensinamentos. Os mansos leem uma mensagem dessa e dizem assim, poxa, tem um bocado de coisa aqui para eu aprender, vou ler outra vez. Vou pensar em cima disso. Né? E não os rebeldes. Os rebeldes dizem, como eu ouvi uma vez, eu já sei tudo que tem aqui. Ou, se soubesse, seria uma beleza. Mas não acontece que não sabe. Justamente por não saber que diz isso. Não vou ver nada disso, porque eu já sei tudo que tem aqui. Gente, vamos deixar a cólera para a semana que vem. Vamos adiar essa cólera para a semana que vem? Para a gente, porque já está na nossa hora. Dia 26, né? É. Então, vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nós te agradecemos muito, Senhor, por ter nos dado a vontade de estarmos aqui hoje, no nosso SEAP, nesta casa de amor, onde nos sentimos sempre muito bem recebidos, tanto pelos amigos encarnados, como pelos nossos queridos amigos desencarnados, que aqui trabalham sempre incansavelmente. Por isso, Senhor, ao sair daqui, nos sentimos mais leves, mais equilibrados. E te pedimos sempre, Senhor, que permita que possamos vir mais vezes à nossa casa espírita, que nos dê sempre a vontade de estudar os teus ensinamentos, tão preciosos para a nossa evolução. Abençoa, Senhor, esta casa que nos acolhe, abençoa os dirigentes desta casa,
abençoa os trabalhadores desta casa, abençoa todos nós que aqui estamos presentes no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Permita, Senhor, que tenhamos um domingo de muita paz, de muita serenidade, que nada, Senhor, possa nos abalar, que possamos manter dentro do nosso coração esses teus ensinamentos, dentro da nossa mente, esses teus ensinamentos, para que possamos nos fortalecer cada vez mais. Então, Jesus querido, Jesus amado, é em teu nome, em nome de Emanuel, patrono do nosso estudo, em nome de Deus, nosso Pai, e desses espíritos queridos, que nós pedimos permissão para encerrarmos a nossa aula da manhã de hoje. Graças a Deus.